Você está prestes a descobrir algo que pode mudar completamente a forma como enxerga sua vida espiritual. Existe um hábito, pequeno aos olhos humanos, mas enorme diante de Deus, que talvez você tenha alimentado sem perceber. Não se trata de pecados escandalosos, não é adultério, nem roubo, nem imoralidade. É algo muito mais discreto, tão sutil, que você aprendeu a conviver com ele como se fosse inofensivo. Mas justamente por isso é mortal, porque mata lentamente, sem barulho, sem alarde, até que você acorde e perceba que já se afastou de Deus sem nem entender como. E a verdade é que, se você ficar comigo até o final deste vídeo, não apenas vai reconhecer qual é esse pecado silencioso, como também vai descobrir o caminho para se libertar dele antes que seja tarde demais. A realidade é dura. O inimigo não precisa que você caia em escândalos para destruir sua fé. Ele apenas precisa que você normalize pequenas falhas, que transforme deslizes em rotina, que aprenda a chamar desobediência de fraqueza humana. É assim que a fé se apaga, um descuido de cada vez, uma justificativa atrás da outra, até que a chama que ardia no coração se torna fumaça. Talvez você já esteja nesse ponto. E é justamente por isso que está assistindo a este vídeo agora. Tudo começa com um detalhe. Você sabia que não deveria ter feito, mas fez. A consciência gritou, você até pediu perdão, mas repetiu. Com o tempo, a voz da consciência se calou e você começou a encontrar desculpas para continuar. Não é tão grave. Deus conhece meu coração. Outros fazem coisas piores. Sem perceber, você trocou a verdade por narrativas convenientes. E quando esse ciclo se repete, o pecado deixa de ser algo a combater e passa a ser algo aceito. Esse é o perigo, e é exatamente aqui que está a armadilha. Quando chamamos pecado de fraqueza, nos sentimos mais seguros, menos culpados. Mas a Bíblia é clara. Desobediência é desobediência, não importa o nome que damos a ela. Quando você a esconde atrás de justificativas, está apenas dando a ela espaço para crescer. É como uma semente venenosa plantada em solo fértil, invisível por um tempo, mas inevitavelmente mortal. Agora, a grande pergunta que vai guiar este vídeo é: como chegamos a esse ponto? Como algo que Deus odeia se tornou parte da nossa rotina sem que percebêssemos? Essa resposta pode ser mais incômoda do que você imagina, mas também é a chave para entender como sair desse ciclo. A explicação é simples: repetição. No início havia culpa, depois veio a adaptação. Hoje talvez já exista até mesmo indiferença. Esse é o processo de endurecimento do coração. O que antes incomodava agora parece normal. E nesse processo perdemos algo essencial: a sensibilidade espiritual. A voz do Espírito Santo não some, mas é abafada pelo barulho constante das nossas desculpas. Assim, o que antes era um grito de alerta, hoje é apenas um sussurro que você mal percebe. Vivemos em uma cultura que redefine o que é certo e o que é errado. O que antes era visto como pecado, agora é chamado de autenticidade. O que antes envergonhava, hoje é celebrado como liberdade. E sem perceber, esse pensamento foi entrando em nossas igrejas e corações. Começamos a medir santidade não pelo padrão de Deus, mas pelo padrão da sociedade. Ao olhar para o mundo, até parecemos bons, mas a Bíblia diz claramente: Deus não nos mede em comparação ao próximo, Ele nos mede segundo a sua santidade. O problema é que, quanto mais nos acostumamos a essa mentalidade, mais nos tornamos pessoas mornas. Não frias nem quentes, apenas mornas. E o próprio Cristo disse em Apocalipse que rejeita os mornos. Isso significa que o maior risco não é ser alguém que peca descaradamente, mas alguém que acredita ser espiritual enquanto vive em desobediência. Porque quem assume o erro pode se arrepender, mas quem se engana a si mesmo dificilmente busca mudança. E talvez você esteja se perguntando agora: será que é comigo? A resposta pode ser desconfortável, mas necessária. Sim, é com você, é comigo. É com todos nós.
Não existe cristão que não tenha caído na armadilha de normalizar pelo menos uma área de desobediência. O desafio não é se isso aconteceu, mas se você terá coragem de encarar essa verdade e decidir mudar. Se você chegou até aqui, quero te propor algo prático. Escreva nos comentários a seguinte frase: eu não quero ser morno. Essa declaração simples vai marcar o início da sua decisão de encarar de frente as áreas que você tem normalizado. Agora precisamos falar de algo que dói. A forma como escondemos nossos pecados atrás de máscaras religiosas. Quantas vezes você já disfarçou fofoca como pedido de oração? Quantas vezes a inveja foi camuflada de discernimento? Quantas vezes a ira foi apresentada como defesa da verdade? Esse é um dos maiores enganos. Acreditar que o pecado muda de natureza apenas porque damos a ele outro nome. Na prática, continuamos desobedecendo, só que com uma roupagem mais aceitável. O problema é que, ao normalizar isso, não apenas você se engana, mas também influencia os outros. Seus filhos observam, sua família percebe, as pessoas à sua volta assimilam que é possível viver uma vida espiritual e, ao mesmo tempo, abraçar a mesma conduta do mundo. Sem perceber, você se torna um exemplo de como é possível amar a Deus sem abrir mão de nada. Mas essa não é a verdade do Evangelho. E quanto mais essa lógica avança, mais o coração endurece. O que antes te feria, agora não incomoda. O que antes gerava lágrimas, hoje é apenas uma lembrança vaga. Pouco a pouco a consciência vai perdendo sensibilidade e você já não sente quando ultrapassa os limites. É como alguém que convive diariamente com o barulho de uma fábrica. No começo incomoda, mas depois se torna parte do ambiente. Assim acontece com o pecado. A consequência é devastadora. Você começa a se afastar de Deus, não de uma vez, mas em pequenos passos. Não é um rompimento brusco, mas uma distância que cresce gradualmente, como quando dois amigos deixam de se falar aos poucos. A relação vai se esfriando até que um dia você percebe que já não há intimidade alguma. E esse processo é silencioso, quase imperceptível. Por isso é essencial perguntar o que você tem chamado de fraqueza, que na verdade é pecado. O que você tem justificado em si mesmo, mas que não toleraria em outra pessoa. Essa reflexão pode ser desconfortável, mas é justamente esse desconforto que revela que ainda há vida em você. O perigo real não é sentir dor pelo pecado, é não sentir mais nada, Muitos usam a graça de Deus como desculpa para permanecer iguais. Frases como "Deus me ama do jeito que eu sou" viraram escudo para justificar a falta de mudança. Sim, Deus nos ama como somos, mas Ele não nos deixa onde estamos. O amor de Deus nunca foi uma permissão para a estagnação, e sim a força que nos chama à transformação. Quando usamos sua graça como muleta, estamos distorcendo a verdade. E essa distorção pode estar custando caro à sua vida espiritual. Quantas orações não são respondidas porque você insiste em esconder pecados não confessados? Quantos momentos em que você sente Deus distante não tem relação com a desobediência que insiste em manter? Talvez você atribua ao deserto espiritual, mas na realidade pode ser apenas o muro que você mesmo levantou entre você e Ele. A Bíblia é clara em Salmos 66, 18. Se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Isso significa que, enquanto você escolher manter escondida uma área de desobediência, estará impedindo que suas próprias orações tenham efeito. É duro ouvir isso, mas necessário. Você pode estar vivendo uma fé bloqueada não por falta de oração ou jejum, mas por insistir em conviver com aquilo que Deus já mandou abandonar. E aqui está uma pergunta que pode abalar suas certezas. E se justamente esse pecado que você considera pequeno for a razão do silêncio de Deus na sua vida? E se não for sobre tempo, nem sobre processo, mas simplesmente sobre desobediência? Essa possibilidade deveria ser suficiente para te levar a uma decisão radical agora,
porque o que vem a seguir vai expor com clareza o que você precisa fazer para mudar essa realidade. Não estamos falando de sentimentos passageiros, mas de passos práticos, objetivos e urgentes. O próximo ponto pode ser exatamente a resposta que você está esperando há anos, mas que só vai ter valor se você decidir agir. O primeiro passo para a verdadeira transformação é simples de entender, mas difícil de praticar. Reconhecer o pecado pelo que ele realmente é, sem disfarces, sem desculpas, sem trocas de nomes. Não é processo, não é fraqueza de caráter, não é parte da minha personalidade. É desobediência. Enquanto você continuar suavizando o nome do seu erro, continuará suavizando também o peso da sua responsabilidade diante de Deus. Esse reconhecimento exige coragem, porque nos obriga a olhar para dentro sem filtros. É doloroso admitir que aquilo que você vinha tolerando é, na verdade, algo que fere a santidade de Deus. Mas a boa notícia é que só há cura onde existe verdade. Enquanto você permanecer escondendo ou justificando, continuará preso. O primeiro passo da libertação sempre será a confissão honesta. O segundo passo é o arrependimento genuíno. E aqui não estou falando de um remorso momentâneo, mas de uma decisão profunda. Arrependimento bíblico é mudança de direção. É reconhecer: Deus, eu estava errado e o Senhor sempre esteve certo. É pedir perdão não apenas com palavras, mas com a disposição de mudar de rota. Esse é o arrependimento que transforma. Jesus foi claro em seus ensinos: não se negocia com o pecado. Se o olho faz tropeçar, arranca. Se a mão faz pecar, corta. Ele não estava incentivando mutilações físicas, mas nos chamando a decisões radicais. Não é sobre tentar reduzir pouco a pouco o erro. É sobre eliminar a raiz de uma vez. Essa radicalidade é o que separa quem apenas sente culpa de quem realmente muda. E aqui fica uma questão que você precisa refletir. O que você tem tentado negociar com Deus, quando na verdade deveria ter eliminado de imediato? Talvez sejam amizades, aplicativos, hábitos secretos ou conversas que você insiste em manter. O que você chama de não tão grave pode ser justamente o que está apagando sua comunhão com Ele. O terceiro passo é cortar de forma prática tudo aquilo que alimenta o pecado. Isso pode significar afastar-se de pessoas, apagar números, excluir redes sociais, mudar rotinas. O pecado sempre se fortalece quando encontra terreno disponível. É como fogo, basta um pouco de oxigênio para continuar queimando. Se você quer vencê-lo, precisa tirar o oxigênio, cortar as fontes que o alimentam. Muitas vezes, o maior obstáculo aqui não é a tentação em si, mas o orgulho. O orgulho nos convence de que conseguimos lidar sozinhos, que não precisamos pedir ajuda. Mas a verdade é que a humildade é o caminho para a vitória. Procurar um líder espiritual, um amigo maduro na fé, alguém que possa acompanhar de perto sua caminhada, pode ser o diferencial entre permanecer preso ou experimentar a verdadeira liberdade. Outro ponto essencial é substituir. Você não pode simplesmente retirar algo da sua vida sem colocar nada no lugar. Se você elimina um hábito pecaminoso, precisa preenchê-lo com algo que fortaleça sua fé. Mais oração, mais leitura da palavra, mais serviço, mais comunhão saudável. Um coração vazio é terreno fértil para que o pecado retorne ainda mais forte. Mas um coração cheio de Deus se torna blindado. E lembre-se, não se trata apenas de lutar contra algo, mas de lutar por alguém. O alvo não é viver sem pecado apenas por disciplina, mas viver em obediência para desfrutar de um relacionamento real com Deus. Não é uma lista de regras, é uma relação viva. Quando você entende isso, até o sacrifício ganha sentido, porque não é perda, é troca. Você deixa o que destrói para abraçar o que constrói. E o mais impactante é que, nos próximos instantes, você vai perceber como esse processo pode não só restaurar sua vida espiritual,
mas também transformar sua família, seu ministério e até mesmo o futuro que Deus tem para você. A mudança que você tanto deseja pode estar a uma decisão de distância. A promessa de Deus é clara. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Isso significa que não depende da sua força, mas da fidelidade dEle. O perdão não é algo que você conquista, é algo que você recebe. Porém, a condição é simples: abrir o coração e confessar. Deus não abençoa máscaras, Ele só cura aquilo que você expõe diante dEle. O inimigo vai tentar te convencer de que é tarde demais, que você já errou demais, que não existe mais volta. Mas essa é uma mentira. Enquanto houver fôlego em você, existe oportunidade de arrependimento. O diabo quer que você pense que já perdeu, mas Deus diz que ainda há esperança. E essa esperança não é para amanhã, é para hoje. O poder de transformação de Deus é imediato quando você decide se render de verdade. A confissão sincera quebra as correntes invisíveis que te prendem. Quando você deixa de chamar pecado de fraqueza e começa a chamá-lo pelo nome, você dá um passo gigantesco rumo à restauração. Essa é a diferença entre quem apenas escuta uma mensagem e quem realmente muda de vida. Ouvir confronta, mas confessar liberta, e não basta apenas se sentir mal. Quantas vezes você já chorou diante de Deus e ainda assim permaneceu no mesmo lugar? O arrependimento genuíno vai além da emoção, ele gera decisão. É quando as lágrimas se transformam em atitudes. É quando o coração diz: eu não quero mais viver assim. Esse é o momento em que a graça deixa de ser teoria e passa a ser poder real na sua vida. Talvez você pense que essa mensagem é dura demais, mas a verdade é que não existe cura sem dor. A ferida precisa ser exposta para ser tratada. E é exatamente por isso que Deus está te trazendo até aqui. Porque Ele tem planos de restauração que você ainda nem imagina, mas que só se cumprem quando você escolhe obedecer. Agora quero que você reflita: o que precisa ser eliminado hoje da sua vida? Talvez seja uma prática escondida, um hábito secreto, um relacionamento que você sabe que não agrada a Deus. Pergunte-se: se Jesus estivesse fisicamente ao meu lado agora, eu teria coragem de manter isso? Essa pergunta simples pode revelar mais do que qualquer autoanálise longa. Porque no fundo, você já sabe o que precisa abandonar. O corte dói, mas a liberdade que vem depois compensa. É como arrancar uma raiz venenosa que está envenenando o solo da sua vida. No início, pode parecer perda, mas depois você percebe que, ao retirar o que destrói, abre espaço para o que realmente edifica. Não existe terreno fértil para a presença de Deus onde há convivência com o pecado. É preciso arrancar para depois plantar, e é nesse processo de substituição que muitos falham. Eliminam, mas não preenchem. Cortam, mas não plantam. E por isso, acabam voltando para o mesmo lugar. Você não pode apenas se afastar do que te derruba. Precisa correr para aquilo que te levanta. Precisa encher sua mente e seu coração da palavra. Precisa se conectar a pessoas que te edifiquem. Precisa investir em práticas que alimentem sua fé. Esse é o ponto em que a caminhada deixa de ser teórica e se torna prática. Porque não adianta reconhecer, se arrepender e não agir. A mudança só acontece quando existe decisão acompanhada de atitude. Deus vai te dar forças, mas Ele não vai escolher por você. O passo é seu, o poder é dele, é parceria, é cooperação. Você dá o primeiro passo e Ele abre o caminho. E o mais surpreendente é que, no próximo passo dessa jornada, você vai entender como esse processo não se limita apenas à sua vida pessoal, mas pode se tornar um testemunho poderoso, capaz de impactar outras pessoas. O que hoje é motivo de vergonha pode se transformar na mensagem que libertará alguém amanhã. O que você talvez ainda não tenha percebido é que sua luta não é apenas sobre você. Sua vida influencia pessoas ao seu redor mais do que imagina. Cada decisão que você toma, cada escolha que você normaliza, está ensinando algo para alguém.
Seus filhos, seus amigos, seus irmãos na fé, todos observam. E sem perceber, você pode estar transmitindo uma mensagem silenciosa de que é possível amar a Deus e viver em desobediência ao mesmo tempo. Quando você escolhe se levantar, o impacto não fica restrito à sua vida, ele transborda. Sua família começa a sentir a diferença. Pessoas que antes não davam atenção às suas palavras passam a notar sua transformação. O arrependimento verdadeiro é contagiante. Assim como o pecado influencia negativamente, a santidade inspira positivamente. O que antes era motivo de tropeço pode se tornar testemunho de vitória. É exatamente por isso que o inimigo trabalha tanto para te manter preso. Porque ele sabe que, se você se libertar, não será apenas você a experimentar mudança. Outros serão alcançados através da sua história. Sua fraqueza pode se transformar em instrumento de esperança para quem acha que não existe saída. Mas para isso você precisa dar o primeiro passo. E não se engane, haverá resistência. O inimigo não vai aplaudir sua decisão. Ele vai tentar te convencer a desistir, a voltar atrás, a acreditar que não é capaz. Mas lembre-se, você não está sozinho nessa jornada. Deus prometeu estar com você em todo o tempo. O poder dele se aperfeiçoa justamente na sua fraqueza. Quando você reconhece que não consegue sozinho, é aí que ele entra em ação. Então, a pergunta é: você vai continuar sendo prisioneiro do pecado normalizado ou vai se tornar testemunho vivo do poder da graça de Deus? Essa é a decisão que está diante de você agora. E ninguém pode escolher por você. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já entendeu que não pode continuar vivendo da mesma forma. Agora é o momento de agir. Não amanhã, não depois, é hoje. Deus está te chamando para romper com o ciclo de justificativas e entrar em um novo tempo de obediência e intimidade com Ele. O primeiro passo é simples: reconhecer, confessar e decidir mudar. Mas é um passo que precisa ser dado agora. Não espere sentir vontade. Não espere uma emoção diferente. A decisão vem primeiro, o sentimento vem depois. Muitos perdem a chance de transformação porque esperam uma experiência sobrenatural antes de mudar. Mas a Bíblia nos mostra que a obediência sempre precede a bênção. O milagre acontece quando você escolhe confiar e dar o passo de fé. E lembre-se, não se trata de perfeição imediata, mas de disposição sincera. Deus não está procurando pessoas impecáveis, mas corações rendidos. O que Ele espera de você é coragem para deixar o que Ele odeia e abraçar o que Ele ama. Uma caminhada pode ser difícil, mas será a mais recompensadora que você já viveu. Porque nada se compara à paz de viver em comunhão verdadeira com o Criador. Agora você já sabe que o maior inimigo da sua vida espiritual não são os grandes pecados escandalosos, mas aqueles pequenos que você aprendeu a normalizar. E a única forma de vencê-los é parar de escondê-los, chamar cada um pelo nome e decidir cortar de vez. Essa decisão não é leve, mas é libertadora. E se você chegou até aqui, significa que Deus está te dando uma nova chance hoje. Por isso, antes de sair deste vídeo, faça parte dessa comunidade de transformação. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Assim, você não apenas fortalece sua caminhada, mas também ajuda essa mensagem a alcançar outras pessoas que, como você, precisam despertar para a verdade. Despertar para a verdade.